Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. E nesse 26º vídeo nós vamos ver o que a arqueologia tem a nos dizer com relação à exatidão e à veracidade dos textos bíblicos. Primeiramente, vamos colocar aqui algumas definições. Primeiramente, a definição de arqueologia. A arqueologia é a ciência que busca, através de vestígios deixados ao longo do tempo, reconhecendo assim uma cultura, o conhecimento de costumes antigos, aspectos culturais dos povos, línguas e outros aspectos das culturas que existiram. A existência de personagens ao longo da história e contribuir para que a gente possa conhecer o passado através dos artefatos que a arqueologia trata de descobrir através de escavações e muita pesquisa. Particularmente com relação à arqueologia bíblica, o que tem acontecido, e nós vamos ver isso ao longo do vídeo, é que muitas das narrativas dos céticos têm caído por terra. E nós vemos um fato curioso. Todas as vezes não todas, mas muitas vezes quando a crítica se coloca contra o relato bíblico, a gente tem logo depois a confirmação arqueológica daquilo que se tenta destruir como sendo a verdade. Nós temos muitos exemplos disso. Os documentos do Mar Morto surgiram numa situação onde o livro de Isaías estava sendo colocado em questão, a legitimidade do livro de Isaías, porque nós já vimos no outro vídeo que o livro de Isaías fala claramente sobre o Messias, não há dúvida. Então, exatamente nesse tempo onde se questionava o livro de Isaías, foram achados os escritos do Mar Morto. E assim vamos ver também algumas outras descobertas arqueológicas que atestam a veracidade do relato bíblico. A primeira coisa que nós vamos ver aqui são os tabletes de Ebla. Os tabletes de Ebla começaram a ser escavados em 1974 e foram achados aproximadamente 17.000 tabletes que falam de uma época que a gente conhece bem pelo relato bíblico, que é a época de Abraão. Esses tabletes confirmam várias referências, principalmente no capítulo 14 de Gênesis, sobre a localização da cidade, sobre os costumes daquela época, que são citados na Bíblia, e que esses tabletes dão conta exatamente da história que é contada na Bíblia. Estes tabletes também vieram a confirmar cidades que os críticos diziam que nunca tinha existido, como as cidades de Sodoma e Gomorra, e as outras cidades próximas ao Mar Morto. Os tabletes refletem também a cultura da época patriarcal e valida inteiramente o relato de Gênesis 14, 8 a 11, que a gente coloca aí neste slide. Temos aí os amuletos de Ketef Hinnom. Esses amuletos foram encontrados em 1979 e eles são muito importantes porque eles datam dos 6º século antes de Cristo. E estes amuletos, eles contêm a bênção aarônica, que é a bênção que a gente sempre coloca aqui no final dos vídeos, que é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso prova que 600 anos antes de Cristo, eles tinham as escrituras exatamente como elas são na época de hoje. Depois nós temos aí o obelisco negro de Salmaneser III. Esse obelisco é um dos artefatos mais antigos já encontrados, que data de 841 a.C. Esse obelisco, ele mostra
o rei Jeú prostrado diante de Salmaneser III, né, oferecendo tributo. E essa cena, nós encontramos ela em 2 Reis, capítulo 10. Aqui nós temos um fragmento, né, de escrita aramaica, que foi descoberto em Tel Deir, né, a antiga cidade de Sucote, relatada na Bíblia. E este manuscrito ele é muito interessante porque ele conta algumas coisas da vida de Balaão, filho de Beor, um personagem bíblico que a gente encontra em Números 22. Né? Agora nós temos aqui uma das peças arqueológicas de que eu mais gosto, é o selo de Isaías, né? Que foi encontrado na encosta sul do Monte do Templo, em Jerusalém. E este selo, o que me comove é o que está escrito, pertence a Isaías, e embaixo escrito o profeta. E é muito emocionante você ter uma peça que foi usada pelo próprio profeta Isaías, né, o profeta messiânico, aquele que fala de Jesus com mais clareza, né, e com mais propriedade, né? A estela de Merneptah. Esta estela de Merneptah é interessante porque os críticos, né, diziam que Israel não existia nessa época como nação, né? E isso era a maioria dos estudiosos, até que foi achado essa estela, né, que data de 1207 a.C. e é mencionado o nome de Israel como nação, né? Então, uma narrativa que a arqueologia joga por terra. Os críticos também diziam que o povo hitita nunca tinha existido. O povo hitita seria uma invenção da Bíblia, né? E a inexistência do povo hitita era complicado porque a Bíblia cita, né, o povo de Israel interagindo com os hititas, ou heteus, né, todo o tempo. Né? O próprio Urias, né, marido de Batseba, era heteu, né, era vindo do povo hitita. Neste slide próximo, nós não vamos ler porque é um texto longo, mas vocês podem dar uma pausa no texto para ler, é a história da descoberta do povo hitita, e que era um povo, inclusive, que ocupou uma grande extensão de terra nos tempos passados. Era uma nação poderosa, os hititas. Né? Outra afirmação dos céticos, né, dos estudiosos, diríamos assim, os especialistas do fantástico, né? Outra coisa que eles diziam é que a história de Sodoma e Gomorra era uma lenda, né? E se assim fosse, Jesus que citou, né, Sodoma e Gomorra, seria um mentiroso. Entretanto, os arqueólogos, né, acharam as cidades de Sodoma e Gomorra, também como todas as cidades, né, do Vale do Mar Morto que a Bíblia cita. Né? E o interessante é que essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas foram achadas, e as duas cidades embaixo de praticamente 4 pés de cinzas, e toda a ruína com vestígios de terem sido vítimas de um grande incêndio, não é? E é interessante que um tempo desses eu estava vendo uma reportagem sobre essas escavações, e eles mostram, né, uma reportagem da Discovery, eles mostram as duas ruínas das duas cidades, né, e colocam, o próprio arqueólogo diz, olha, são pedras cobertas de fuligem, e nós temos aí a comprovação de que este fogo, né, começou nos tetos das casas, e foi uma cidade que foi totalmente queimada. E
E o documentário, né, diz, o narrador diz, né, interessante como essa história bate com a lenda de Sodoma e Gomorra, né? E que não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi um vulcão ou se foi um incêndio devido à queda de um meteoro. É interessante como determinadas pessoas passam raspando pela verdade, mas não são capazes de admitir a possibilidade. Né? Um dos episódios da Bíblia que pode causar certa estranheza é o episódio em que Sara oferece a serva Agar para que Abraão tenha filhos, né, através da serva. E o filho da serva Agar seria considerada filha de Sara. Então, estes tabletes do Nuzi, eles são interessantes porque eles falam de questões culturais da época. E uma das questões que o tablete de Nuzi coloca era a prática de uma mulher que fosse estéril, ela poderia ter filhos entregando a serva para que pudesse ser mãe, né, por ela. Então, são tabletes que comprovam algumas práticas culturais daquela época. Né? Uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia é o papiro de Ipúver. O papiro de Ipúver ele data do século 17 a.C., mas não era um original. No século 17 a.C. ele já era uma cópia, ou seja, é um papiro, o papiro original data de muito antes do século 17 a.C. E este papiro é interessante porque Ipúver, que era um sacerdote egípcio, ele narra as condições do Egito no tempo dele, as condições em que o país passa por situações estranhas. Ele relata, por exemplo, que o rio foi transformado em sangue, que os gafanhotos comem as searas dos egípcios, e narra também a fuga dos escravos que levaram bens dos seus senhores. Então, é um papiro que remete, né, o seu conteúdo remete ao que aconteceu no Egito antes da saída do povo judeu. Mas, como sempre, a crítica cética disse que trata-se apenas de linguagem poética. Mas as pessoas que estudaram esse papiro, né, algumas delas dizem que não é uma linguagem poética, ele está descrevendo uma situação mesmo. Né? O cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro é um artefato arqueológico muito importante e ele hoje se encontra exposto no Museu Britânico de Londres. Ele foi achado em 1879, época em que os críticos, né, os estudiosos, os especialistas diziam que Ciro nunca teria sido benevolente a ponto de permitir que o povo judeu voltasse, né, para Jerusalém. E citam questões políticas, mas este cilindro que foi descoberto em 1879, ele fala exatamente disso. Ele fala exatamente da permissão de Ciro, né, para a restauração de santuários religiosos e repatriação dos povos deportados. Então, as críticas imediatamente cessaram porque é uma prova inconteste de que Ciro determinou aos deportados que voltassem à sua terra e reconstruíssem seu templo. Pelo fato de Jerusalém ter sido destruída pelos babilônicos, né, muita da documentação existente na época foi queimada. Mas foram achados muitas coisas que atestam a existência de alguns personagens bíblicos, que são os selos. Né? Os selos, sendo de argila, não se queimaram. Então, alguns destes selos que nós mostramos aqui, eles são uma pequena parte daquilo que se conseguiu resgatar
não é? Através das escavações arqueológicas. Aqui nós temos, por exemplo, o selo da rainha Jezabel. A rainha Jezabel, que era mulher de Acabe, não é? Aqui perfeitamente, né, se lê o nome Jezabel. E os ícones que aparecem remetem à realeza, né, da rainha Jezabel. Temos aqui o selo do rei Ezequias, o selo do rei Manassés, um selo de 2.600 anos com inscrição hebraica, pertence a Natan-Meleque, servo do rei. Isso foi encontrado na cidade de Davi, em Jerusalém. O selo de Adonias, né, que trabalhava com Acabe, né, na casa de Acabe. Nós temos o selo do rei Jeroboão, filho de Nebate, né, que foi um péssimo rei em Israel. Nós temos o selo de Baruque. Olha, descoberto em 1975. Baruque foi aquele profeta que ajudou Jeremias, que escreveu o rolo da lei por 2 vezes, porque o rei havia queimado o primeiro que ele escreveu, né? E nós temos aqui o selo do rei Azarias, mas isso não esgota a quantidade de artefatos e selos que se descobriu em Jerusalém, que atesta a existência, né, desses personagens que nós conhecemos na Bíblia. E eu coloco aqui agora uma relação de 50 nomes de personagens bíblicos que tiveram a sua existência confirmada pela arqueologia. Essa lista ela é encontrada também no site O Caminho, de Ramon Serrano. Se houver interesse, vejam lá no site chamado O Caminho. Um dos primeiros slides aqui nós colocamos o endereço desse site, vamos colocar também na descrição desse vídeo. Há muitas outras evidências, né, de autenticidade das histórias e dos personagens bíblicos que se nós fôssemos colocar aqui, a gente ia gastar o tempo equivalente a uns 5 ou 6 vídeos. Na semana que vem nós vamos colocar aqui as evidências arqueológicas do Novo Testamento. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoá-los ricamente e que você possa se lembrar sempre de que o princípio do conhecimento de Deus e do relacionamento íntimo com Ele é o conhecimento da sua palavra. Fiquem com Deus.